Filme de Hellboy. Hellboy, o Homem Torto, exatamente. Hellboy, Homem Torto. Hellboy, que é o diabo, que é super-herói. É super-herói. Super-herói. Eu ia falar anti-herói, mas não é bem anti-herói. Ele tá mais pra super-herói. Quarto filme. Chegamos ao quarto filme de Hellboy. E agora bem fiel aos quadrinhos. Exatamente. Eles conseguiram fazer um reboot que ignora tudo que foi feito e fizeram uma parada muito fiel aos quadrinhos agora. Também não tem como não fazer, né? O Mike Mignola tá atuando como produtor, tá escrevendo o roteiro desse filme, que pra quem não sabe, o Mike Mignola é o criador de Hellboy. Então, se tem alguém no mundo que entende de Hellboy, é ele. E deixa muito claro isso no roteiro que ele entrega nesse filme, que por sinal eu achei muito bom, mas eu ainda não tenho certeza se eu gostei tanto do filme quanto eu acho que eu deveria ter gostado. O Homem Torto, ele ganhou o prêmio Eisner. O prêmio Eisner é o Oscar dos quadrinhos. Exatamente. E o filme tá bem fiel. A gente pode achar esse quadrinho, tá no YouTube. A gente tá trabalhando aqui, estamos fazendo vídeo pro YouTube. Você dá uma procurada, Hellboy, Homem Torto no YouTube, que você acha o quadrinho completo lá. Vamos divulgar o vídeo do cara. Em 20 minutos, conta essa história toda pra gente. E os diálogos estão muito fiéis, muito fiéis. É nos Apalaches, lá pra dentro dos Estados Unidos, aquelas montanhas Apalaches, que são cheias de lenda. Cheia de lenda, meu amigo. Hellboy sempre foi baseado nessas lendas no folclore, tanto norte-americano quanto de outras culturas. E nesse filme ele está muito presente. E, literalmente, eles retiram o quadrinho e colocam em cena, assim, tanto no diálogo quanto em enquadramento. Um pouco da coloração também lembra o estilo, né, dos quadrinhos. Então, para quem realmente lê o quadrinho e gosta do Hellboy dos quadrinhos, eu acho que vai gostar demais desse filme. Para quem tem a base dos filmes anteriores, tanto do Guilherme Del Toro, tanto do David Harbour, vai sentir um pouco de diferença, porque ele é mais parecido com os quadrinhos do que os outros já foram. Então, se você tem na cabeça o Hellboy desses filmes, provavelmente você vai sentir um estranhamento e talvez não goste tanto do filme. Mas fique sabendo que ele é exatamente os quadrinhos internos. Então, em questão de adaptação, ele é muito bem feito. Talvez uma das melhores obras adaptadas dos quadrinhos. E provavelmente porque tem o envolvimento direto do criador e do roteirista. A história é mais terror, tá? Não é mais aquela história aventuresca. A gente não tem Abe Sapiens nessa história. Não tem os amigos do Hellboy. Ele tá sozinho. Quer sozinho não. São acrescentados alguns elementos que não estavam no quadrinho. Por exemplo, ele vai com uma auxiliar, Adeline Rudolph, vai lá junto com ele. Eles tinham uma aranha. Eles estão levando uma aranha no trem e a aranha escapa e cai lá nessa parada dos Apalaches. O Hellboy já sente que essa aranha escapou porque tem uma coisa ruim rolando ali. Tem um troço ruim rolando lá. Aparece o personagem que é o Tom Farrell. Tom Farrell é um viajante andarilho que chega lá falando, olha, rolou um negócio comigo aqui. Eu era criança, me procurou uma bruxa bonita, a gente fez uns negocinhos 3D lá com a bruxa, e ela me fez fazer um feitiço, onde tem um ossinho de gato, matei o gato, pegou o ossinho de gato. Com esse ossinho de gato, meu amigo, sobrevivi na guerra, rodei o mundo todo, não morri, mas voltei pra cá, que queria acabar com essa porra desse feitiço. E o Homem Torto tá lá. O Homem Torto tá lá, matando pessoas ali, fazendo barganhas, né? Ele tem as moedas no bolso para levar a alma das pessoas, faz as barganhas naquela região e é o contraponto dessa história. O Hellboy tem que achar a aranha perdida e tem que dar um fim nesse papo desse Homem Torto aí. Olha, o caminho da coisa toda, pode-se achar que o filme tá um pouco escuro, tá? Tá um pouco escuro demais, mas o desenvolver te dá o tom de terror. Não é aquele terror invocação do mal, não é aquele terror, meu Deus do céu, o diabo, não sei o quê. Tem um pouquinho de cara de terror Goosebumps. Ele não é aquele filme de terror, filme feito pro terror. Ele é um filme que tem elementos de terror e que a base dele é esse tom meio místico, meio sombrio, meio aterrorizante. Por isso que ele tem esse aspecto de terror. Exatamente como é nos quadrinhos, né? Ele tem esse aspecto um pouco mais de terror, um pouco mais místico, um pouco mais sombrio, que não tiveram nos outros filmes. Então, por ele ter esse aspecto mais terror, ele te dá essa sensação que ele vai te dar susto o tempo todo. Mas ele é um terror muito mais voltado ao esquisitice, a parada meio bizarra que te deixa desconfortável, do que ficar te dando susto toda hora, ou aquela sensação de que o mal vai acontecer o tempo todo. O filme começa, no primeiro segundo, você já sabe que tem merda acontecendo, que o mal tá ali acertando. Porque ele tem essa narrativa muito de quadrinho. Então o filme meio que começa do nada e termina do nada, como se fosse literalmente capítulos de uma história. Ele não te dá uma introdução devagar pra ele te apresentar uma história, e aí você realmente entra na história, e depois ele finaliza a história e te dá
aquela conclusão mais lenta para você se acostumar, não. Ele começa já na ação e termina já na ação exatamente como um roteiro de quadrinho faria. E por isso que eu acho que vai ter muita gente que não vai gostar desse formato que é o roteiro. Porque ele tem um estilo de estrutura meio diferente dos filmes. E eu acho que isso tem muito a ver também porque quem escreveu o roteiro foi o Mike Mignola, que não é roteirista de filme, é roteirista de quadrinho. Então, ele é muito parecido com o Hellboy nos quadrinhos, mas ele perde um pouco desse peso de estrutura de filme. Por isso que eu não tenho tanta certeza se eu gostei tanto do filme assim. Porque em questão de adaptação, ele é perfeito, eu adorei o filme. Ele traz o aspecto do Hellboy que a gente vê nos quadrinhos, isso tudo, mas eu ainda tenho um pouco daquela sensação dos filmes do Del Toro, de que eu assistia quando era mais novo, então eu sinto essa discrepância, mesmo sabendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu fico meio indeciso sobre qual que eu gosto mais. Mas em relação à estrutura de filme, talvez pudesse ter um pouquinho mais de esmero, tanto para começar quanto para terminar o filme. Os outros são mais aventurescos. Aqui a gente tem uma história de interiorzão, história aquelas contos do interior, tu vai lá pro interior, te fala, tem um negócio de uma bruxa ali, casinha da bruxa, os túneis por baixo ali daquela região, era uma região mineradora, as pessoas que morreram, o reverendo, José Marcel, era o mordomo do Maluco no Pedaço. Do Maluco no Pedaço. Exatamente. Quando ele apareceu em cena, eu falei, olha o Joffrey. Não importa quem ele seja no filme, eu olho pra ele e só penso no Joffrey. É um problema, mas aqui dentro tá certo. Ele é o reverendo, traz um peso daquela coisa, né? O padre daquela região, falando mal daquela região. A gente tem um Hellboy mais novo. Esse é o ator Jack Casey, fez 12 heróis, apareceu em Deadpool 2, né? Deadpool 2. E ele é o Hellboy mais novo. O filme se passa em Dave Harbour, 59, né? 59. O Dave Harbour tem 40 e poucos anos, já tinha seus 40 e poucos anos quando fez o Hellboy. Eu não vou falar nem de Ron Perlman, né, meu amigo? Ron Perlman é velho pra caralho. Ron Perlman fez Hellboy com 50 anos. Aqui a gente tem um Hellboy novo, o cara tem 38 anos. E ele tá diferentão, não fuma mais charuto. Hellboy tá com um cigarrinho esquisito. Tá com um cigarrinho suspeito ali. Cigarrinho que ele bota ali, ele come a guimba do cigarro. E, cara, o desenvolver da história é caminhar com o Tom Ferrell pra chegar lá na mansão onde tá o Homem Torto. Esse meio do caminho tem a ex-namorada do Tom Ferrell, a pele dela solta ali, depois tem a cobra, isso tá no trailer, a cobra transpassando ela ali, e depois a batalha final. Tem duas batalhas basicamente, né? Tem uma batalha que acontece na igreja, que também tá no trailer, e tem uma batalha final que é exatamente nessa mansão que o Alex acabou de comentar, que é o encerramento do filme, para onde o filme se encaminha. E essas duas batalhas são muito interessantes, porque elas são muito diferentes. Uma da outra ela é muito diferente, questão de estrutura, de ação e tudo. E o final em si, eu achei menos do que a batalha da igreja. Eu achei menos empolgante do que a batalha da igreja. Ela é muito mais psicológica e fora de tela do que a cena da igreja que está no trailer. Então talvez eu preferisse que a cena da igreja fosse o final do filme para ter um ápice mais alto. A gente tem um pouco, né, de contar da história do Hellboy. O Hellboy mostra ele pequenininho e fala da mãe dele, que a mãe dele eu acho que não foi falada antes. Não é citado aqui o demônio que é o pai do Hellboy, que é o tal do Azazel, que é o pai dele. Mas a mãe dele é citada nessa história. Então tem as imagens com a mãe, ele vê a mãe ali no contraponto, a mãe tentando levar ele ali, aparece mais isso. Um pouco mais da origem desse herói, desse diabo herói, que é o Hellboy. O filme é bacana, cara. Tem músicas antigas. As músicas são tudo música velha, filho. É tudo música velha, tipo década de 60. Eles falam até que estão esperando a década de 60. Exatamente. Eles terminam o filme fazendo essa piada. Que eles estão ansiosos. Que a década de 60 seja mais calma. Claramente é uma piadinha com o futuro da franquia, né? Eles esperam que o futuro da franquia seja um pouco mais calmo e diferente. E provavelmente eles vão fazer essa continuação, porque eu acho que esse filme vai trazer bastante bilheteria, principalmente nas primeiras semanas. Eu acho que a galera vai fazer um boca a boca muito interessante, até porque é um filme de quadrinho, então já traz um certo público, ele é muito fiel aos quadrinhos, então os fãs de Hellboy vão conseguir fazer bastante barulho. Eu acho que pelo menos uma sequência está garantida. Não sei para onde eles vão com a história, porque ele realmente trabalha o arco do Homem Torto do início ao fim, e eles deixam só um gancho do personagem vivo para poder apresentar outra história. Mas eu tava afim de assistir outro filme, eu compraria ter uma sequência e eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer nesse universo de Hellboy, tem muita história boa para poder ser contada, e eu acho que o
diretor e o roteirista Mike Mignola vão querer que esse filme continue, porque, cara, é muito quadrinho. Músicas. Ó, toca Cowboy Roy Brown, música antiga, só música velha. The Living Brothers, Mary Marison Orchestra, The Revels, músicas boas, músicas antigas, que pegam o clima daquele lugarzinho lá, lugarzinho do interior mesmo. Tu viaja pro lugar do interior, tem sempre umas lendas, que alguém matou um gato, pegou os ossos, fez um feitiço, aí não sei quem morreu, o outro tá andando morto por aí, bruxa. Olha, é bacana. Hellboy consegue detonar, detona o homem torto. No final a bruxa vira cavalo, que é a vingança, né? A bruxa transformou o pai do Tom Farrell em cavalo e no final ela tá de cavalo. E o Hellboy soluciona, com seu cigarrinho esquisito ali, comendo a guima do cigarro, ele consegue solucionar essa história. Eu acho que o caminho do Hellboy agora, de repente, é pegar essas histórias, as histórias legais. Que é isso, o Hellboy, às vezes ele tá num lugar, tá num país diferente, esse país aqui tem duende, aqui tem bruxa, aqui tem lobisomem, ele pode vir pro Brasil enfrentar Saci e Cuca. Ele pode vir Curupira, pode vir pro Brasil tranquilão. Os caminhos do Hellboy podem ser por aí. Mudando os atores, né, eles sempre mudam os atores e as histórias continuam legais. Quadrinho diferente, meu amigo, não é Marvel, tá? Não é Marvel. Apesar que os primeiros filmes do seu Guilherme Del Toro, eles podiam chegar mais nessa coisa Marvel, grandiosa, vilões grandes assim. Aqui não. Aqui a gente tem um vilão que é um bruxão. Aquele bruxão do interior, cartolão ali, controlando os mortos. Essa cena dos mortos não tem no gibi, não. A cena dos mortos ali no cemitério avançando. Ou seja, o filme, ele é bem fiel ao quadrinho, acrescentando coisas pra gente, personagens femininos, um auxiliar pro Hellboy. Esse acrescento que eles fizeram encaixa com a história, faz sentido com o que eles estão apresentando, então eu acho que acrescenta, mas não muda. Eu acho que é a essência de quando você faz uma adaptação, de qualquer que seja a fonte, quadrinho, livro, qualquer que seja a adaptação, quando você consegue trazer o cerne da história e acrescentar alguma coisa para poder dar mais corpo, que não atrapalhe o enredo principal, eu acho que é o mínimo que a adaptação tem que fazer. Eles pegam a aranha no final. A aranha fugida, eles conseguem pegar ela no final. Fanzinho, Lex CA, Gugu, lobisomem zumbi. Segue lá o lobisomem zumbi. Cuidado com o Hellboy. Que o Hellboy vai atrás de lobisomem e vai atrás de zumbi. A gente é calmo. Entendeu? O Hellboy não precisa vir atrás da gente. Nós estamos tranquilos, tá bom? Fica nos Estados Unidos fazendo tuas coisas e a gente está aqui tranquilo. Se vier pro Brasil, não me preocupe. Se inscreve, tá? Se inscreve, compartilha. Compartilha o ossinho mágico. Compartilha o ossinho mágico. Compartilha o ossinho mágico. Dá sorte. Beijo. Tchau.